conversando sobre um assunto que, um dos assuntos que foi tratado foi justamente a questão do Barbosa. Bom, eu pergunto por que e como o Barbosa? O Rui é uma figura crítica, quase que um fundador do Brasil, e realmente, já houve época no Brasil, as pessoas se dividiam entre os ruístas e os anti-ruístas. Eles entenderam, que era bom, que era bom para o Rui. Mas o fato é o seguinte, eu não sou formado em direito, eu sou justiça sociologia e política. Eu tive uma escola, trabalhando com o Roberto, o Roberto é formado em sociologia. Na área de ciências sociais, o Rui Barbosa não é na USP, não era da figura da doutorado. Agora, por que eu me interessei por Rui Barbosa? Foi através do Santiago Dantas. O Santiago Dantas era o meu jurista, que foi professor de inglês, muito bom, de história brasileira, de momento. E ele escreveu muito pouco, Santiago. Mas o Santiago, dentro do ensaio mais importante que ele escreveu, é sobre o Rui e a renovação da sociedade. Eu acho que esse ensaio despertou do Barbosa. Então, eu Santiago, esse ensaio que eu cito aqui no livro, o Santiago que fala justamente da serena sobre o Barbosa e diz que é chegado o momento agora, nos anos 50, de começar a entender o Barbosa. Começar a entender. Modernismo, muito favor, dificilmente colabora com esse livro. Então, o Santiago Dantas põe a terra que mostra que o Barbosa anti-Estado-Pó. E ele responsabilidade no futuro. Porque nem se tem que o Barbosa foi um Estado-Pó. O Barbosa foi profundamente anti-Estado-Pó. Isso é que eu acho que é interessante, que não é atenção. O curso anterior que está fazendo no Brasil, ele tentou utilizar o Brasil, não deu certo. Se vai dar certo, ela tinha que ter um apoio atrás. Isso. Mas não, tem que ficar lá na frente. Mesmo, na questão, quer ter segurança econômica. Então, aqui temos algo mais sério. Eu comecei a estudar dentro da perspectiva internacional e vi que profissional com essa passionalidade sobre o mundo. Eu andei para o destacava no primeiro mestre, eu volto agora que vai. Eu volto a hoje não é historiador brasileiro. O Evaldo foi formado, muito famoso mas o Evaldo, certamente não entrou quando eu estive o Evaldo, quando foi a carreira diplomática, ele serviu nas Nações Unidas. E naquela época, na Ministério do Banco, havia um embaixador do Brasil na ONU, que era o embaixador do Brasil, que não era da carreira, destacado intelectual, chamado Ernesto Lema, que foi um nome importantíssimo, protetor da ONU, foi tudo em São Paulo. Era uma das figuras maiores de São Paulo. E o Ernesto Lema era um ruísta fanático, mas um ruísta assim, acelerado, e ele chegou lá, quando eu sou falando do material, todo mundo fosse conhecer esse nome, era águia para cá, águia para lá, águia para cá, aí, sem qualquer, mas muita malícia, o embaixador do Brasil vira e diz: but who is this bird? Mas eu acho que essa pergunta fica no ar. Quem é esse? Eu acho que eu não vou aqui destacar coisas que eu já falei no livro, mas eu queria chamar a atenção para coisas novas lições. Eu gostaria de chamar a atenção particularmente para
uma série telegráfica, que para nós, não só para nós, mas para os historiadores, é fundamental. Quando você vai estudar um assunto, a gente tem aqui esse estudo, a série telegráfica. O que é a série telegráfica? São as instruções que saem de Brasília e que vem do posto do representante do Brasil. Esse diálogo chama série telegráfica. Então, todo grande assunto do Brasil tem uma série telegráfica. Você vai ter que criar a série telegráfica. Então, é a primeira vez que eu, mais anos, estou difundindo a série telegráfica entre o Rui Barbosa e o eu tive a honra de ser convidado a fazer o prefácio da série telegráfica, aí nós temos 300 páginas, os dois não paravam de trabalhar. Por 3 meses de troca de telegramas, montando a posição do Brasil entre Rui Barbosa e Rio Branco. Ou seja, os dois maiores nomes da diplomacia do século XX. Então, uma verdadeira aula de diplomacia. Então, no livro aqui, a editora achou que seria muito bem colocar a série do livro, no final estou mostrando o meu prefácio. O meu prefácio não liga muita atenção aos telegramas, destacando os mais importantes telegramas. Então, isso aqui é que vale a pena pela primeira vez. Porque eu, quando fui fazer o livro, eu me lembro de perguntei onde está a série telegráfica da Conferência da Arte. Vai criar mais de imagem. Eu fui lá, eu tinha prazo para entregar o livro, peguei um museu, ou seja, a série telegráfica foi publicada por 107 anos para a universidade. Isso é uma memória muito séria. Então, o que acontece? Nesse programa, você vê claramente que a posição do Brasil, não só do Brasil, mas foi montada no calor da luta, porque ninguém sabia o que essa coisa era. E poucos anos entrou com propostas de coisa, e aí o Brasil começa a ter o branco do Barroso, o Supremo, montar a posição do Brasil. Eu não vou começar aqui, mas o fato é o seguinte: esses assuntos todos ficam muito claros. Primeiro, as instruções do governo. O Rui Barbosa, por mais que esse governo, na verdade, quem montou essa território, aquele destaque do governo, você peça para ser escrito logo no início da conferência. Esse destaque do governo. Aí o branco, é muito fácil você do Rio de Janeiro, está dando ordem aqui, aí quer que você venha aqui. Não, nesse nível de discussão. Eu não vou aqui na área para ver montar a posição. Então, eu vou dizer, é uma coisa impressionante. Depois, fica claro o surgimento da América do Sul. Mas isso foi realmente um grande sucesso. Eu sinto isso. Enquanto a terceira coisa que foi ocorrida pelo governo da área, veja bem, isso é mesmo uma publicidade. Existe até hoje, chamado Posto Permanente da Atividade. A arbitragem, é um grande caminho da representação do século XX, porque com demora da justiça, você tem a arbitragem que viabiliza a justiça. O que você pode fazer? 20 anos faz muito, mas assim é a arbitragem. Agora, essa arbitragem, ela começou na primeira conferência da área, que o Brasil foi convidado e não quis participar. O erro diplomático tremendo. Quando era a certa era na hora dele. Então, o Brasil foi convidado numa conferência no Parque Mundial, a primeira conferência no mundo, porque ninguém mexe nos representantes do mundo. O México foi, nós representando lá, nós fomos. Então, nós temos problemas internos, não podemos ir.
esse é um ponto muito importantíssimo. O Brasil não foi. O Brasil era a segunda conferência e teve destacado a atuação, porque o governo percebeu motivos como o lugar dele. Nós estamos desatualizados no jogo internacional, então eles vão ter que ir muito bem. Tudo que foi o agora. Então, isso não é complicado. E na conferência da área, o Rui, o grande geral da conclusão, que é a proposta americana, ele é um problema muito sério para os Estados Unidos. Essa questão da separação de soberania, os países responsáveis e os irresponsáveis. Então, ele está bem a hora. Mas isso foi tentado inicialmente em 1907. O que acontece? O Branco procurou dissuadir os Estados Unidos, o Salvador também, não conseguiu. Bom, o fato é o seguinte: o Branco chegou a ideia nessa coisa que era importante como isso aí, não desarmar essa coisa. O soldado era chama, quando já vamos desarmar essa proposta e vamos reforçar a ponte que foi criada na conferência anterior. Eu quero que mais então foi mantida a ponte permanente da cidade. Então, quando eu cheguei na área, eu entrei na sede da ponte, disse que era brasileiro, eu fiz isso aqui como se fosse uma festa. O Rui é que manteve a conferência. A arbitragem é uma coisa importantíssima. E essa ponte é a coisa mais importante no mundo de arbitragem. Hoje está em outro lugar, em cada lugar que ela é a coisa importante do mundo da área. Só para divulgar, eu falo no livro, que até que eu também estou fechado no virtual, eu lembrei é o seguinte, resolvi lembrar o Padre Vieira. O Padre Vieira, o famoso Padre Vieira, tem um sermão que ele disse o seguinte, que na Judéia antiga, os juízes ficavam à porta da cidade para evitar passos, gasto e aborrecimento. O dia de hoje é o contrário. Na antiga Judéia, porque esse é um problema da demora da justiça que veio antes do Padre Vieira, e veio da época da Judéia. E na Judéia estão os juízes na porta da cidade. Não deu mais nada, que a coisa é importantíssima na justiça. Então, essa outra contribuição é importante e foi acertada entre o Rio Barbosa e o Rio Branco com uma roda de telegramas. Depois, é também a famosa tese, que eu não vou entrar aqui, senão fica muito longo, a tese da igualdade das nações, que é uma tese que foi levantada pelo Rio Branco, do Barbosa, que foi, não é bem vitoriosa, mas conseguiu bloquear a população americana. E depois foi incorporada na nossa Constituição. Mas tem uma outra dimensão que eu queria chamar a atenção aqui, que é uma novidade que para mim foi muito grande, que eu saí procurando o Rio Barbosa, e é descobrir a importância da Rússia. A importância da Rússia. Por quê? Aí eu quero dizer, por que a Rússia? Eu acho que primeiro porque a Rússia convocou as duas conferências da paz. Então, isso é coisa a primeira e a segunda. Foram convocadas pelo czar Alexandre II, aposentar o slide, por favor, o slide. E o Alexandre II, o Nicolau II, é uma das figuras mais controversas da história. Eu não preciso estar aqui em detalhes para você falar sobre o Nicolau II e a longe, não merece até um curso. Mas acontece o seguinte: o Nicolau II era um pacifista. Ele tinha um lado pacifista. E essa chave que eu peguei no ano passado em Moscou mostra muito bem o czar da Rússia com um ramo de oliveira na mão, que é uma coisa estranha. O czar da Rússia com um ramo de oliveira na mão, não é? Então, e com uma armadilha para a guerra com o Japão. Quando eu vi essa chave, é que eu queria compartilhar com vocês. Em Moscou, no ano passado, imediatamente eu pude reproduzir. E consegui a reprodução no arquivo russo, mas para mim essa chave demonstra claramente uma situação política. O chave pega muito bem essa dimensão do czar, que foi chamado o
Khrushchev autocrata. Então aí eu comecei a indagar, e realmente não vou entrar em mais detalhes aqui, porque não foi um debate aprofundar, sobre a importância da Rússia. A Rússia, nessa conferência, e o Rui Barbosa teve um incidente com o delegado russo, e ele disse que aquele incidente foi extremamente positivo. Então o Rui Barbosa percebeu a importância da Rússia. Ele percebeu a importância da Rússia. E depois, na mesma época, o Rui Barbosa, talvez o maior cientista social do século XX, Max Weber, eu considero Max Weber o maior cientista social do século XX. O Max Weber, ele tinha acabado de escrever um famoso ensaio sobre o capitalismo e o protestantismo. O famoso ensaio que é conhecido. Bom, ele tinha voltado dos Estados Unidos. Mas quando ele chegou na Alemanha, lançou o livro dele, com Albert Fester, e falou: agora o assunto é Rússia. E o Max Weber começou a estudar russo, assinatura de russo, fez ensaios sobre russo, ou seja, não estou falando de qualquer um, estou falando do maior cientista social do século XX. Então você nota claramente por que isso? Por que é o país que nem nós conhecemos? E o Tocqueville já dizia no século XIX que havia dois países que iam liderar o século XX, que eram os Estados Unidos e a Rússia. Não é isso? O texto está no Tocqueville. Os Estados Unidos nós já temos uma ideia, não tem muita novidade, mas a Rússia nós somos totalmente ignorantes. Esse é um problema muito sério. Então, eu destaco esse no meu livro, inclusive digo que é o momento agora de formar russólogos. Não só no Brasil, mas em outros países também. Muito bem. Eu gostaria agora, tem outras coisas para falar, mas de lembrar principalmente o que seria o Rui Barbosa na política externa. Eu acredito que tem 3 pontos fundamentais na atuação do Rui. A dignidade nacional, o universalismo e a boa convivência. A dignidade nacional, que eu gostaria de até dar um dos vários exemplos, que é a expressão da sua coragem. Houve, depois da Convenção da Haia, os Estados Unidos mandaram uma frota de 16 encoraçados, pintados de branco, chamada White Fleet, com o presidente Roosevelt, para mostrar o desejo de paz dos Estados Unidos. Foi uma das maiores operações na Marinha que eles chamam de mostrar a bandeira. Toda hora eu tenho que mostrar a bandeira que o cacete tirou. Bom, o fato é o seguinte: quando essa esquadra chega ao Brasil, o Rio Branco convida o Rui Barbosa para fazer a saudação da esquadra, em nome do governo brasileiro. O Rui disse: não, não vou. Eu sinto isso no meu livro. Ele disse: não vou. Eu acho isso uma hipocrisia, uma coisa que eu aceito. E disse o seguinte: eu entendo perfeitamente você, Rio Branco. Você me convidar. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria um convite para mim. E você estivesse no meu lugar, responderia da mesma maneira que eu respondi. Isso chama-se dignidade nacional. Depois, eu posso falar também sobre o universalismo, essa ideia do universal, que é muito importante no Barbosa. O universal traz muito essa ideia da igualdade. O liberal que acha que no mundo você tem que tratar a política externa nas bases da política interna, não tem muita diferença. Os valores são os mesmos. Então, caberia também falar sobre a questão da boa convivência. O Rui Barbosa, apesar da sua forma até agressiva de defender algumas posições, era uma pessoa extremamente suave. E depois de ele aproveitar para os seus adversários, do direito, ele chegava lá: olha, não me queira mal. Não me queira. Eu estava no chão, mas não me queira mal. Esse é o Rui Barbosa. Então, ele achava que era muito importante você combater as ideias, mas não o suporte das ideias. Você combate a ideia, não combater a pessoa, não tem cabimento. Eu combater a pessoa, a existência da pessoa, eu posso combater a ideia, mas não a pessoa. Eu gostaria, agora teria mais coisas para falar, mas eu gostaria de encerrar essa primeira essa apresentação, já que isso aqui é uma mesa redonda de debate, levantando uma questão.
que eu não vou responder, mas eu queria que você respondesse aos queridos debatedores aqui no público, qual seria o principal feito do Rui Barbosa na política? Muito obrigado. Professor colegas, meu caro presidente Paulo Casagrande, caro professor Jardim, professor Paulo Roberto, meus senhores e minhas senhoras, além de cumprimentar naturalmente o Jardim pelo livro, eu já havia lido a primeira edição e escrevi até um artigo a respeito, sucinto, e vejo que este novo está muito ampliado, muitos outros aspectos estão sendo tratados. Mas esses assuntos de direito, de relações exteriores, de direito internacional, aí eu me sinto assim um pouco fora, né? Quer dizer, pobre bacharel, né? Então, nós dois aqui, né? No meio do universo. Bem, eu, de uma certa forma, fui mordido por uma provocação do Jardim. Ele disse que haverá lá no Instituto alguns antigos alunos da Faculdade de Direito. Eu estou vendo aqui o Bertol, a Heloísa, a Marisa, não sei se tem mais alguém da Faculdade de Direito de São Paulo. Ninguém. O universo do Rui Barbosa é um universo muito grande, extenso. Estava vendo assim uma coletânea de Batista Pereira sobre o Rui, muito rico em explicações de vários seus discursos, dos seus escritos. E a editora Aguilar tem uma obra completa também, tem no final um índice riquíssimo nas citações de Rui. Isso nos leva até a uma tentação de dizer que o Brasil talvez precisasse fazer uma leitura daqueles ensinamentos de Rui Barbosa. Eu vou dividir, eu espero ser breve, eu vou dividir a minha exposição em duas partes. Uma parte sobre a maçonaria e o Rui, e uma outra sobre alguns pontos que me parecem que não são muito lembrados em relação a Rui como político e como jurista, sua participação na construção do direito nacional. O Rui ainda era estudante da Faculdade de Direito quando ele ingressou na maçonaria numa loja chamada Loja América. Esta loja maçônica ainda existe, ainda funciona em São Paulo. E Rui logo foi colocado como orador da loja. E a primeira coisa que ele fez foi fazer um projeto de normativo ou de lei, ou para a loja, não sei se para a maçonaria como um todo, dizendo que todos os maçons que tivessem escravos deviam liberar e que ninguém poderia ingressar na maçonaria se fosse proprietário de escravos. Naturalmente que ele foi também, nesse momento, vencido, porque mais já sinalizava essa postura abolicionista de Rui, que é muito importante. Há um discurso de Rui de 1909 na Faculdade de Direito, tão importante quanto a oração aos moços que ele fez para a turma de 1920 na faculdade. Nesse discurso de 1909, Rui deixa muito claro
ele havia participado ativamente da maçonaria, mas que ele não se sentia muito afim com os trabalhos maçônicos, preferia ir para a rua, participar da política. Mas há um outro ponto no discurso, é que se evidencia no discurso, e não há dúvida nenhuma a esse respeito, que Rui pertenceu à Burschenschaft, à Burschen. Então, que abrigou tantas pessoas importantes e foi muito importante também para a história do Brasil. Nessa oportunidade, ele se refere também a Joaquim Nabuco, porque o Nabuco estudou na Faculdade de Direito de São Paulo também. Depois é que ele terminou o curso em Recife. Acho que Nabuco também estava naquele episódio da juventude, no ingresso na maçonaria. Esses dois pontos me fazem sugerir algo que não é muito agradável, mas que eu me sinto no dever de mencionar, não obstante seja um assunto um pouco fora da nossa pauta. Eu tomei conhecimento ontem pela internet, por essas publicações, que o presidente da República revogou uma parte de uma ordem honorífica que tinha como patrona, como era homenageada, a princesa Isabel. E colocou no lugar de princesa Isabel Luiz Gama. Já há um certo tempo, o auditório Joaquim Nabuco, da Faculdade de Direito da UNB, também mudaram o nome para uma patrona das advogados, a Esperança Garcia, que no Piauí era escrava e andou peticionando o governador. É evidente que ela tem muito valor e merece todas as homenagens. E o Luiz Gama, mais ainda. Mas substituir os nomes me parece uma coisa dolorosa em termos históricos e políticos. No caso do Luiz Gama, então, é muito importante ainda na Faculdade de Direito de São Paulo, porque quando se entra na faculdade, exatamente passando a faculdade de frente, encontra-se uma estátua de José Bonifácio Moço, que era muito ligado ao Luiz Gama. Luiz Gama era um rábula e parece que andou frequentando a faculdade, mas não se formou, ele não se formou de tribuno negro importantíssimo para o movimento abolicionista. O Rui, depois da faculdade, eu vou mencionar apenas alguns aspectos que me parecem relevantes da sua posição. Ele traduziu um livro de um alemão chamado Papa e o Concílio, o Danner. Ele tinha um pseudônimo Janus, que também tem um significado importante que poderíamos desenvolver. O livro, e o Rui fez uma introdução que é maior do que o livro, onde ele está numa posição bastante anticlerical. Anticlerical porque exatamente era a época de Pio IX, havia a questão dos sílabos, havia o Ferretti, né? Algumas questões. E o Rui faz justamente sobre esse tema uma conferência impressionante sobre a situação brasileira, discutindo a separação do Estado e da Igreja. E ele, em uma oratória muito envolvente, menciona muito a questão dos cemitérios, que os cemitérios eram administrados pela Igreja. E é justamente fez
uma crítica muito forte. E é preciso lembrar que justamente o fundador da Burschenschaft é um alemão que apareceu em São Paulo de uma forma um pouco misteriosa. Ele foi descoberto lá em Sorocaba por um professor e, de repente, tomaram conhecimento que o Júlio Frank sabia grego, latim, era historiador e tinha chegado de uma forma, tem algumas lendas a respeito, eu não vou entrar. O fato é que ele acabou sendo professor do curso anexo da faculdade. E fazendo o curso anexo, ele funda a Burschenschaft. Se deixar se algum equívoco, aí você me corrige. Ele funda a Burschenschaft e depois, quando ele morre, ele era protestante e naquela época não havia cemitérios protestantes em São Paulo. Houve uma resistência por parte da igreja e os estudantes enterraram Júlio Frank na faculdade. Na faculdade, à esquerda, o túmulo de Júlio Frank. Acho que há uma certa rima em relação a essa posição de Rui, muito veemente nessa conferência que ele fez, justamente na maçonaria, lá nos beneditinos, que se chamava. Essa postura do Rui, que era bastante forte, bastante anticlerical, ele, até porque o Pio IX também foi objeto de críticas sobre dois temas que são relevantíssimos, o da infalibilidade e da Imaculada Conceição. Rui, no entanto, se aproxima da igreja e dos jesuítas. Ele faz um outro discurso importantíssimo no Colégio Anchieta dos jesuítas em Petrópolis. Ele, então, não há nenhuma crítica em relação a este tipo de relacionamento. Agora, no tocante a essas meras referências a respeito do direito e da política, além da questão da Constituição de 1891, que Rui foi o relator. O texto da Constituição é do Rui, o texto final. Se tivesse passado por outras comissões e outras pessoas. Mas mais do que isso, que eu acho que é pouco lembrado, é exatamente uma obra de Rui fantástica para os estudantes de direito, que é a réplica, o parecer do professor Ernesto Carneiro Ribeiro, que era baiano e tinha sido professor de Rui. E Rui faz uma crítica a esse parecer, é refutado, ele faz uma réplica. A réplica é uma coisa quase que inacreditável, porque são dois grossíssimos volumes, onde ele examina as questões, ele não ataca o projeto de Código Civil pelo seu aspecto jurídico, técnico, porque o Cláudio Bevilacqua, que havia sido autor do projeto, é um grande jurista, mas ele vai justamente na parte da língua portuguesa. E a réplica faz com que ele vá corrigindo o código, e ao corrigir o código, ele vai trazendo os autores clássicos. Não é possível que ele tivesse feito isso assim de um dia para a noite, porque é provável que ele tivesse anotado nas suas leituras, e depois, quando foi fazer a parte gramatical, ele recorria aos exemplos de todos os grandes, incluindo o Padre Antônio Vieira, que foi lembrado aqui, que é até uma história que conta ao Rui, falando assim, como é que o senhor se transformou num grande conhecedor da língua portuguesa? Ele falou, lendo Vieira. Mas como é que o senhor ultrapassou para ser maior? Mas ele falou, relendo Vieira. E aí, na hora com essa mas foi lendo a terceira vez Vieira. E esses clássicos todos, né? E isso é muito importante. Saiu um pouco de moda, mas ainda na minha época,
Eu acho que o Bertioga e Luísa Mendonça podem, e a Marisa também, lembrar-se disso. Era muito comum na faculdade, no início do curso, que se dissesse, leia a réplica. É quase impossível de ler tudo aquilo, mas porque algumas questões de português estão resolvidas na réplica. Por isso que o Código Civil de 1916 passou a ser uma espécie de um texto padrão para dúvidas na língua portuguesa. Quando se tem uma regência, discute, etc. Agora, um outro ponto que me parece também que não é muito explorado é a questão de Rui Barbosa, que, embora não fosse romanista, ele se utilizou das coisas corpóreas e incorpóreas do direito romano para utilizar, para justamente mover ações possessórias que não havia no mandado de segurança, muito tempo depois. Havia havias formas, não havia mandado de segurança. O Rui, então, construía em coisas que não são corpóreas, quer dizer, direitos a fim de garantidos através da ação possessória, que teria alguns efeitos, né? Era um caminho um pouco diferente do caminho do Pedro Lessa, que também era professor da Faculdade de Direito Supremo. O Pedro Lessa ia para um outro caminho, era a utilização do habeas corpus como uma espécie de substituição para eventuais direitos que faziam uma certa engenharia jurídica. O problema que o Cardim colocou sobre a importância da política, há uma passagem de Rui tem a área, como vocês dizem, o famoso episódio Fornato, onde Rui sustenta que não há separação entre as questões jurídicas e as questões políticas, que ambas se confundem. E, na época ainda que parece relevante em relação a essas questões jurídicas por caminhos um pouco trocados, é que na década de 60, 64, mais ou menos, um pouco antes, o Raimundo Magalhães Júnior escreveu um livro terrível, chamado Rui, o Homem e o Mito. Bem, a revolta dos fãs de Rui foi fortíssima. Salomão Jorge escreveu um livro, O Homem e o Mito, que era um e o piolho na asa da águia. Ele foi muito. Mas os professores da Faculdade de Direito resolveram dar uma resposta ao livro Raimundo Magalhães Júnior, que era um livro de 400 páginas, ele não encontrava nenhuma virtude em Rui, só coisas negativas pelos capítulos e tal. Então houve um ciclo de conferências e vários professores, cada professor em conferências separadas, examinou um capítulo do livro. Por exemplo, Soares de Mello, um dos capítulos era a questão do prefixo, que o Cardim menciona no livro dele, em que Rui foi um precursor da discussão. E Soares de Mello escreveu um livro a respeito disso. Marota Rangel falou sobre a parte do direito internacional, que também tinha sido criticado pelo Raimundo Magalhães Júnior. Eu não me lembro apenas se o Ernesto Leme faz parte disso, porque eu não tenho, eu não deixei em São Paulo, não pude verificar. Mas o ponto da política relevante é que uma das questões que Raimundo Magalhães Júnior fustigava a memória de Rui era sobre a questão social. E quem refutou este capítulo foi o professor Alfredo Luzarte, na sala João Mendes, na faculdade. A sala estava lotadíssima. E o Luzarte fez uma
conferência extraordinária sobre vários aspectos. Primeiro, porque ele demonstrou que Rui confessou-se socialista. Rui faz uma crítica ao socialismo revolucionário, mas ele diz um outro socialismo, o socialismo cristão. E ele se proclama expressamente: eu sou um democrata social. Um democrata social. Além daquele programa da Tchamari, que é muito divulgado sobre a questão social. Mas o ponto que eu demorei, eu assisti e demorei para entender. Porque o Zaid, ele elencou todos os direitos trabalhistas do Brasil, da época, e demonstrou que todos eles, cada um deles, o Rui foi precursor. Eu demorei para entender, mas depois consegui fazer a ligação. Era a preocupação com a abolição da escravatura. Quer dizer, Rui achando que os escravos poderiam ficar numa situação muito desfavorável, e todos esses direitos que nós hoje falamos aí, isso tudo Rui. Essa conferência foi uma conferência espetacular. Eu acho que eu não vi na faculdade de Direito um aplauso tão incessante no final da palestra. A senhora João Mendes estava repletíssima e a contribuição. Então, essa parte do político, nesses outros caminhos, é que eu gostaria de salientar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, meu caro Cardinho, para estar com você no lançamento do seu livro, segunda edição, aqui do IHGTF. E eu não vou falar tanto sobre o Rui Barbosa, mas sobre o Cardinho, meu colega, amigo há uns 40 anos, quase tanto quanto eu estou casado com a Carmen Lícia. Nós nos conhecemos, acho que nos anos 80, aproximadamente. Carminha é de uma turma do Rio Branco, de meados dos anos 70 também, ainda pegou o Instituto Rio Branco no Rio. O Instituto Rio Branco mudou apenas para 75, para Brasília apenas em 1975. Eu fiz concurso direto, em 1977 apenas. Aliás, poucos concursos diretos tivemos na história de Itamaraty, ou seja, eu não passei pelos bancos escolares do Instituto Rio Branco como o Carlinhos passou. E eu só entrei por acaso, porque eu estava em São Paulo, depois de um longo exílio na Europa, 7 anos, durante a fase mais sombria da ditadura, e eu queria saber como é que estava a minha ficha no SNI. Então, eu li no jornal que havia um concurso para diplomacia, estava a ter ficha limpa no SNI, eu falei, vamos fazer. E fiz e passei. Aliás, eu não esperava passar porque eu era muito ruim em direito. Era uma nulidade, como eu sou da tribo do Cardinho, sociólogo, né? Eu não acreditava que eu passaria, mas acabei passando e vim para Brasília, onde eu conheci a Carmen Lícia e nos casamos em seguida. Mas, aliás, fiz concurso no dia 12 de outubro de 77, quando o ex-ministro do Exército, Silvio Frota, estava tentando derrubar o Geisel, né? Estava fazendo concurso de uns tanques passando pela esplanada. Mas nós nos conhecemos nos anos 80, quando o Carlinhos também tinha esse lado exponencial como decano, e eu comprei muitos livros da UNB, baratos e excelentes, muitas traduções de diplomatas, né? Talvez para arredondar o salário, que era miserável nessa época. Eu me lembro que indo uma vez ao Senado visitar um amigo, eu já era, acho que, segundo secretário, às vezes até conselheiro, e o colega que me fui visitar chamou a minha atenção quando a Dona Maria de Damas veio servir cafezinho e falou: olha, a Dona Maria tem um salário maior que o seu. E era verdade, o salário era miserável, né, Cardinho? Eu cheguei de São Paulo sem dinheiro, né? E o
portas e compensados para fazer de mesas, escritório, né? Só tinha isso. A Carmelista tinha um apartamento bem mais guarnecido. Ele só tinha isso. E minha primeira humilhação foi ir a uma loja, casa de família, essas coisas, comprar fogão, geladeira, sofá, cama. E aí a gente, era muita coisa, a gente não tinha essa coisa de 10 vezes sem juros, né? Era o crediário. A mocinha falou, olha, para o seu crediário, o senhor vai precisar trazer um comprovante de renda, né? Eu fui na divisão do pessoal lá no Itamaraty, pedi o contra-cheque, entreguei. Ele olhou e falou, olha, sinto muito, mas com esse salário nós não damos, não lhe vamos dar crediário. Minha primeira humilhação no Brasil. Cara, o servidor público acabava dando, etc. Mas depois os móveis da Carmelista encheram o nosso apartamento. E ela tinha carro, telefone, que também era muito caro na época. O pessoal tinha livros e tal. Mas conheci o Cardinho e realmente comprei muitos livros. Deve estar na minha biblioteca, eu estou com uma biblioteca abarrotada de livros lá na Asa Norte, deve ter 6 ou 7 mil, muitos livros das coleções que o Cardinho editou com essas traduções de diplomatas, né, que faziam talvez mais para ganhar dinheiro do que para virar tradutores, né? E então eu quero falar mais do Cardinho do que do Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa, não sei se tem baiano aqui, mas os baianos o consideram o homem mais inteligente do Brasil, não é? Deve ser verdade, se os baianos o dizem, deve ser verdade. E teve, claro, uma carreira maravilhosa, apesar de que nem todos concordam, né? Não só o João Magalhães Júnior, né, que escreveu O Homem Unido, que depois respondeu o Olho na Asa da Águia, mas tem um livro famoso da Barbara Tuchman, aquela historiadora famosa, sobre o ambiente pré-guerra, né, pré-grande guerra na Europa, se não me engano, acho que é Torre do Orgulho, em que ela fala que o Rui Barbosa era um chato, que ele, cada discurso ele pedia uma palavra para intervir, tanto que começaram a chamá-lo de Mr. Barbosa, né? Falador assim, né? A Bárbara fala isso. Ele era um chato, ele tinha razão de ser chato, ele estava defendendo a dignidade nacional e o princípio que hoje é o eixo central do multilateralismo contemporâneo, que é a igualdade soberana dos Estados. Ele foi buscar até num militar americano do século XIX, né? De meados do século XIX, esse conceito da igualdade soberana dos Estados, que não era respeitada pelos imperialistas europeus. Mas, enfim, ficamos amigos juntos, o Cardinho, mas nem sempre juntos, porque ele saía, eu saía, a gente se encontrava de vez em quando, mas em 2007, então, ele publicou a primeira edição desse livro, né, A Raiz das Coisas, que eu li até e fiz uma resenha, que foi publicada numa revista que chama mais Desafios do Desenvolvimento, do IPEA. Uma resenha que eu terminei em Buenos Aires. Estávamos viajando, levei o livro para terminar, em Buenos Aires terminei a resenha, mandei, foi publicado. Agora eu coloquei novamente no meu blog, né, Diplomatizando, coloquei novamente essa resenha de 2007 e eu estou esperando que o Cardinho, e eu vou fazer uma outra resenha desse novo livro, claro, dessa nova edição, mas só depois que o Cardinho me mandar um texto sobre o Barbosa, que ele me deve, para um livro que estou fechando, sobre os intelectuais na diplomacia brasileira, que é um segmento daquele famoso livro do Estúdio do Branco 2001, o Itamaraty na Cultura Brasileira, né, que vem desde o século XIX, Barraga, e termina com o Melchior, que faleceu em 1991. Tem todos, mas tem só diplomata, não o Rui. Então tem o Barão, o Nabuco, o Oliveira Lima, tem também o nosso poetinho, né? O Vinícius, que ele merece 2 capítulos inéditos. Num livro tem 2 capítulos, um como poeta, outro como compositor de música popular. Eu tive a ideia de fazer uma terceira edição desse Itamaraty na Cultura Brasileira. Selecionei 6 novos diplomatas que faleceram depois, né? Do Melchior, começando por Roberto Campos, Carlos Corel, Vladimir Moutinho, que trouxe o Itamaraty para Brasília. Não tem uma obra bibliográfica, digamos, mas tem uma obra monumental no campo das artes, da cultura, né?
combinando arte clássica, arte colonial, barroca e arte moderna. O Palácio do Itamaraty é realmente uma das joias. Aliás, joia é uma palavra que não se deve falar realmente, né? Uma das joias do Brasil, de Brasília, né? Que merece realmente um livro como aquele de Sacramento que o Cardim mostrou ontem. E depois desse livro de 2007, a FUNAG publicou um outro livro sobre o Rui, em 2012. Rui Barbosa, uma personalidade multifacetada. Essa é a segunda edição também. A primeira edição saiu em 2012. São vários artigos de ensaístas brasileiros e estrangeiros sobre o Rui Barbosa. E agora, recente, 2023, saiu a segunda edição. Está totalmente disponível na biblioteca digital da FUNAG, assim como outros livros que o Cardim editou, enquanto estava no IPRE ou em outras funções, o centenário do Barão do Rio Branco, né? Da posse do Barão, e essa série telegráfica de 2015 você fez, né? Isso eu fiz uma resenha em 2015 aproximadamente, a série telegráfica entre o Barão e o Rui Barbosa na Haia, que agora ele incorporou nessa segunda edição, que realmente é, como disse o Cardim, um instrumento fundamental de diplomacia. Como se faz diplomacia? Tem nada a ver com política externa, conteúdo, que ele vai se defender, tem a ver com o rito, o processo, o método, a ofensiva, a defensiva, os argumentos, as alianças. Essa série telegráfica é um monumento que o Cardim faz uma introdução longa, muito interessante desse ponto de vista, e foi também incorporado nesse Rui Barbosa, uma personalidade multifacetada, e onde ele tem um longo artigo também, e a parte da AIA, né, da segunda conferência, também está no Raiz das Coisas, que já estava antes, mas numa série telegráfica. E essa segunda edição, então, é uma maravilha. Eu vou fazer uma nova resenha, mas só depois que ele me entregar o capítulo do Rui Barbosa para o meu livro, porque o livro não saiu. Eu tinha preparado em 2018, mas vocês sabem o que aconteceu em 2018 e nos 4 anos seguintes. O livro ficou parado 4 anos. Aí eu resolvi separar o Itamaraty na cultura brasileira e fazer um livro chamado Intelectuais na Diplomacia Brasileira, incorporando pessoas que participaram da diplomacia sem serem diplomatas de carreira. Aí entra o Rui, o ensaio do Cardim, que vai chegar ontem, o Santiago Dantas, que escreveu sobre o Rui, né? Afonso Arinos, que foi chanceler, né? E agora o Rouanet, que faleceu recentemente, tem um capítulo do João Albino, né? E tem também o Pascoal Carlos Magno, que criou o Teatro do Estudante, foi diplomata, caçado em 64. Então eu e o Cardim temos uma parceria, digamos, intelectual em algumas publicações, empreendimentos. Ele foi meu antecessor no IPRE 2 vezes. Quando eu estava no IPRE, nós fizemos ele presidiu um grupo de trabalho sobre o centenário, eu falei ontem, né, criou a revista 200, que precisa ser retomada e distribuída. E eu venho agora à questão que o Cardim colocou, que é o desafio: qual seria o principal feito do Rui na política? Suponho que seja na política interna, na qual ele não foi bem sucedido, candidato 2 vezes, perdeu, e foi bem sucedido na política externa, né? Não só em 1917, mas em 1916, ele citou aquela conferência sobre os deveres dos neutros, sobre a invasão da Bélgica neutra pelo Império Alemão, né? Mas o principal feito do Rui na política, eu diria que é o civilismo, é a sua candidatura em 1910 contra uma mula fardada, me perdoem aqui, o Marechal Hermes, né, sobrinho. Claro que as eleições eram totalmente falsas, né, fraudadas, estava decidida d'avance e o Hermes iria ganhar, mas o Rui inaugurou campanha presidencial, palanques pelo Brasil, viajou pelo Brasil, mobilizou a juventude, a classe média, e o antimilitarismo do Rui foi essencial. Aliás, o Barão do Rio Branco morreu talvez pelo militarismo do Hermes da Fonseca, mandando bombardear capitais dos governadores inimigos, não é? O civilismo é talvez a maior contribuição do Rui para a política nacional, além do Estado de Direito, claro, que ele
sempre foi um cultor do Estado de Direito, mas sobretudo depois da sua passagem pela Inglaterra, exilado ou fugido do Floriano, né? Porque ele defendeu os revoltosos da Armada, foi para Buenos Aires, foi para a Inglaterra. Tem cartas da Inglaterra em que, pela primeira vez, como me lembra o Cardini, ele defendeu Dreyfus, muito antes que o Zola e os outros intelectuais o fizessem, aquele famoso manifesto dos intelectuais no Lahore, de 1898, mas em 1895, o Rui já escrevia um artigo publicado num jornal brasileiro, defendendo o Dreyfus no seu primeiro julgamento e condenação, né? E claro que passou despercebido na Europa, mas quando houve um rejulgamento e depois quando se fez esse manifesto dos intelectuais, Émile Zola, Antoine France e outros, o Émile Zola começou a receber cartas do Brasil, muitas cartas em apoio. E o Cardin lembra que era o efeito da defesa do Rui ao Dreyfus desde 95, ou seja, 3 anos antes da figura do intelectual público surgir e do julgamento ser reconduzido. Uma questão extremamente importante na história da França é na história do direito internacional, né? Na história e do antissemitismo, etc. Mas então eu queria saudar o Rui, o Rui eu já saudei como o homem mais inteligente do Brasil. E o Cardin talvez seja o intelectual mais prolífico da diplomacia brasileira, não é? Eu conheço poucos diplomatas que tenham tido essa trajetória editorial e acadêmica que teve o Cardin. Realmente é extraordinário, não é? O Barbosa escreveu milhares de páginas, 150 tomos, né? Tantos volumes, nenhum livro. O Cardin publicou vários livros, não só os dele, mas os que ele fez quando ele esteve no IPRE, na FUNAG. E é uma personagem extraordária. É um renaissance man, como diriam antigamente, né? Um homem renascentista. Não terá o mesmo destino do Tomás Moros, claro, mas ele é um homem renascentista. Muito obrigado. Senhor presidente, eu ia fazer uma parte. Por gentileza, que ainda não foi aberto, o nosso secretário-geral vai. Mas eu gostaria de fazer a parte da. dizer a novidade aqui sobre o Rui Barbosa. Senhoras e senhores, nós vamos começar agora as perguntas e observações. Tá? Professor, deixa eu pegar o microfone só. O senhor foi o primeiro assistente. Meu nome é João Câmara, eu sou consultor político há 60 e tantos anos, e falta falar as razões, a gente dizer que está errado é fácil. Agora dizer a origem e a solução não é fácil. O Rui Barbosa não foi eleito 2 vezes, porque na defesa da soberania do Brasil na ONU, ele fez um pronunciamento inspirado por Wilson Wixom, segundo o qual, em questão de soberania nacional, não podemos buscar solução no direito. Quem pensa em buscar na defesa da soberania nacional o direito, engana-se próprio e sai da queda. Porque estavam tentando, os Estados Unidos, como tentam até hoje, internacionalizar a Amazônia. E ele então ficou conhecido como subversivo, militarista, etc. E ele não foi eleito mais porque ele fez a introdução no livro chamado O Concílio e o Papa, segundo o qual ele desmoralizou a Igreja Católica, denunciou todas as corrupções dos papas, e por isso se juntaram os reacionários,
os antimilitaristas, contra ele. O livro eu ainda tenho, é relíquia para mim. Pouca gente fala sobre ele. É o Concílio e o Papa. Então, eu gostaria de deixar registrado isso. Ele foi altamente democrata, foi um homem defensor do direito, mas nunca foi idiota. Nunca foi bobo. Ninguém fez ele de bobo. Quando os Estados Unidos, desde 1823, tentavam internacionalizar a Amazônia, ele foi convocado para a área e pensavam que ele, como jurista, ia ratificar as decisões dos imperialistas. Ele então virou a mesa, disse: não, em questão de soberania, a solução não é o direito, são os soldados. Um povo que acredita no direito mais do que nos soldados, ele está fadado à desmoralização da terra. Muito obrigado. Muito obrigado, Geraldo. Professor Carlos, talvez você queira responder, comentar, professor Colete, comentar as observações. Posso fazer só uma observação? Vou comentar o Colete. Obrigado. O Rui perdeu duas vezes. A primeira foi para o Marechal Hermes, em 1910. Fez uma campanha memorável, etc. Oliveira Lima, aliás, acabou saindo da carreira muito cedo porque os presidentes eram eleitos em março, tomavam posse só em novembro, 15 de novembro. E o Marechal Hermes foi viajar para a Europa, como todos faziam assim, Campos Salles, foi renegociar a dívida, mas o nosso Marechal Hermes passou por Paris, depois foi para Bruxelas, onde o Oliveira Lima era o ministro, o embaixador, e não foi recebido na Gávea. Ele já se tomou de ódio contra o Oliveira Lima. A segunda vez foi também vergonhoso, porque o Rui tinha sido cogitado para ser o delegado brasileiro na Conferência da Paz em Paris, em 1919, mas foi ultrapassado, digamos, pelo Epitácio Pessoa, que foi escolhido num golpe do Domício da Gama contra o Rui, que era muito brilhante, evidentemente. E o Epitácio foi eleito o único presidente, até hoje, pelo menos, eleito fora do Brasil. Foi eleito em Paris, quando ele estava na Conferência da Paz, eleição a bico de pena ou a comissão de verificação. Então, o Rui não tinha muita esperança de ganhar realmente, porque ele sabia que ele não tinha os favores da comissão de verificação, perdeu novamente, mas ele depois foi homenageado porque foi escolhido o primeiro juiz brasileiro para a Corte Internacional de Justiça em 1922, no professor Migmo, que faleceu em 23, o Carlinhos também conta isso. O Rui é uma personalidade mundial, O Epitácio Pessoa também virou, porque foi também juiz na Haia e presidente do Brasil, presidiu o primeiro centenário da nossa independência e fez uma exposição internacional em 22, aliás, em 20 o rei da Bélgica, que ele conhecia, esteve no Brasil, aí foi criada a primeira universidade do Brasil, mas um papel, só para dar o título de doutor honoris causa ao rei Alberto Quindier. Era isso, muito obrigado. O professor Cardim, ele disse que tem comentários a respeito dos comentários do professor Colete do Paulo Roberto, e o Teodoro Menck também gostaria de falar. Veja bem, eu acho que é melhor dizer se há alguma outra ponderação, para que quando podemos voltar aqui eu posso fazer comentário, mas antes, Colete, Bem, alguém quer se manifestar? Colete. Não, Colete. O Teodoro Menck. Só duas observações. A primeira sobre Nicolau II, o imperador Nicolau II. É uma personalidade efetivamente muito controversa, e a coisa mais controversa, mais inusitada, é que para a igreja da Rússia ele é um santo, ele foi canonizado. Então é o São Nicolau II para os russos. Então é uma questão assim muito uma reviravolta muito surpreendente que aconteceu com a sua trajetória. Ele não só era um pacifista, autocrata, extremamente, mas acabou sendo uma igreja local, acabou reconhecendo. Então, é possível até pedir intercessão junto dele.
A segunda coisa é em relação ao Papa Concílio. O próprio concílio foi escrito na década de 870, por aí. Então era o início, na época que o jovem Rui Barbosa. O Rui Barbosa, mais tarde, vai se arrepender desse livro. E ele vai recolher, ele andava em tudo que a livraria que tinha, e comprava a edição completa. E nunca permitiu, enquanto vivo foi, nunca permitiu ser reeditado. Esse livro só vai ser reeditado após a morte, já pelo Casa Rui Barbosa, eu já vi das obras completas dele, nos anos 40, mas enquanto vivo foi, ele não deixou reeditar esse livro, porque ele mudou a posição. Realmente é um livro extremamente anticlerical e muito, como tudo que o Rui escreve, de uma forma muito veemente, muito dura. E uma terceira coisa interessante são os discursos dele no Senado. Ele tinha algumas características, por exemplo, o Rui Barbosa não achava justo, não achava necessário fazer campanha. Ele achava que se a Bahia quisesse, ele estava disposto a representá-la no Senado, mas ele pedir voto, não precisava. Então ele ficava em casa esperando que o governador viesse entregar-lhe o diploma de eleito. Daí ele se predispunha a ir para o Senado e para representar a Bahia, caso a Bahia quisesse. Então ele só vai sair na campanha civilista porque ele dizia que era uma função cívica de completar a República, porque a República para ele tinha ficado incompleta, no sentido de que os valores da sociedade, os valores do civismo não tinham sido incorporados pelos militares, pelo Deodoro, começou pelo Deodoro, inclusive quando o Deodoro transforma em general. Ele tinha o título de general da Guarda Nacional, dado pelo general, porque todos os membros do governo provisório, o Deodoro da Fonseca, quando se autoproclamou como generalíssimo, que era uma patente proibida no Império, ele se arroga como generalíssimo e coloca todos os seus ministros como general. O Rui Barbosa nunca vai usar esse título. Então aí dá esse civilismo, porque na verdade ele tinha esses interesses de fazer do Brasil uma grande república civil, e só que quem fez a obra foram os militares deturparam. E veio o sobrinho do sujeito, o sobrinho do Deodoro, para ocupar. Ele se insurge, daí ele sai fazer a campanha civilista. Mas como governador, como senador, não. Ele ficava lá E esse é um problema que ele teve também com a diplomacia. Ele achava que os diplomatas, quando escolhiam para qualquer cargo, não vinham na casa a oferecer a função. Então, quando vinham oferecer, já tinha passado 2 semanas, uma semana, e ele achava que não apareceu antes. Como o barão do Rio Branco não veio aqui antes de oferecer, escogitou que fosse o Joaquim Nabuco que fosse representar o Brasil, e não ele. Então, que fosse o Joaquim Nabuco, ele não iria aceitar ser a segunda opção. Daí o Joaquim, daí o barão fica lá, bajulando, assim como o presidente da República bajulou, todo dia bajular o Barbosa. Agora, uma característica também dos discursos dele no Senado era um tom de destruidor. Ele era um frasista, ele destruía a sociedade. Nesse ponto, concordo plenamente com o professor Cardinho quando ele disse que ele era um anti-establishment. Ele realmente destruía. Ele destruía através veementemente. Ele falava, porque era uma coisa assim demolidora. Tinha um aspecto que ele demolia para construir aquilo que ele acreditava que fosse realmente uma república como devia ser uma república civil, uma república que os valores da classe média foram lembrados aqui, de prosperidade e de segurança jurídica prevalecessem, e não os interesses locais das diversas aristocracias que tinham tomado conta dos estados brasileiros. Então, só essas pequenas observações que tem sobre esse fenômeno chamado Rui Barbosa. Obrigado, Teodoro Link. Alguém mais tem alguma pergunta para contarmos as respostas todas? Voltamos à mesa redonda. Eu não vou usar o microfone, mas os meus primeiros ensinamentos na minha vida, com 9 anos de idade, foi exatamente no grupo escolar, chamado Grupo Escolar Rui Barbosa, lá em Belém do Pará. E quando nós entrávamos no grupo, tinha uma foto do Rui Barbosa, e a gente parava, cumprimentava ali, que aquele era o grande homem do Brasil. Então eu aprendi tudo que eu sei hoje no grupo escolar Rui Barbosa, lá em Belém do Pará. Obrigado, professor. Professor Jardim, palavra da pessoa. Eu gostaria de fazer um comentário, basicamente, a resposta que eu recebi do Paulo Roberto e do Poletti
são os debatedores, que fiz a seguinte pergunta: qual teria sido a principal contribuição política do Rui Barbosa? Então, eu me lembro aqui, o Poletti, pelo que eu entendi, apesar de ter toda uma introdução sobre o arraio da maçonaria e dos assuntos mais, mas ele se focou muito nessa conferência do Dr. Alfredo Bozari, onde o Rui Barbosa, isso é verdade, ele, na verdade, ele dá um passo na direção do trabalhismo, do socialismo. Então, eu acho que o Poletti destacou esse aspecto, penso eu, que foi justamente que é pouco destacar que o Rui Barbosa terminou a vida como socialista. Isso é muito importante, inclusive socialista liberal, digamos assim, porque o Rui Barbosa fez um artigo muito esclarecedor sobre o assunto, que seguramente o professor Bozari deve ter falado, sobre o Lobato, que tinha acabado de sair aquele famoso ensaio do Lobato no preço do Jeca Tatu, né? Onde havia uma denúncia muito grave sobre o movimento do Brasil. E o Rui Barbosa ele solidariza e mostra a importância do Lobato ao falar do Jeca Tatu. Foi a partir daí que tem essa mudança. Então, eu acho que o Poletti tocou um ponto muito importante. Eu acho que esse ponto é muito importante. O Paulo falou sobre o civismo. Você disse que a grande contribuição do Paulo, do Rui Barbosa, teria sido o civismo. Né? Toda essa campanha feita, principalmente contra o Hermes, a primeira campanha presidencial, destacando o caráter civil e principalmente para salvar a República Brasileira e se transformar numa república militar. Então, na verdade, eu acho que o Paulo destacou muito esse aspecto. Bom, agora pergunta, e eu? Qual é a minha resposta? Qual foi a principal contribuição política do Rui Barbosa? Então, eu queria fazer um choque aqui para vocês, que a principal contribuição política do Rui Barbosa foi a Primeira Guerra Mundial. Não foi a AIA, mas como a AIA é muito falado sobre a AIA da AIA. Eu acho que, na verdade, a grande contribuição do Rui, isso é a minha opinião pessoal, esqueça o que eu escrevi, esqueça o que eu escrevi. A conferência foi a sua. O Brasil mudou de posição. Veja bem, o Brasil tinha uma posição que era comum na época, toda vez que havia uma guerra internacional, os países que estavam um pouco distantes decretavam a neutralidade. Pura e simplesmente, decretavam no decreto mundial oficial, um decreto não mundial oficial. Tanto que os Estados Unidos era um país neutro até 1917. O Estados Unidos só entra na guerra em 17. E o Brasil também. Agora, eu acho que tem um trabalho importantíssimo, para mim o mais importante do Rui. Por quê? Porque na conferência da AIA foi uma reação à produção americana, que foi montada entre ele e o Rio Branco. E, na verdade, com todo o respeito ao Rui Barbosa, o Rio Branco tem uma orientação maior. Você vê claramente o Rio Branco, e principalmente o Rui, sem dúvida, na conferência, destacando na área, mas eu penso que é ele e o Rio Branco. Então, ali não é somente o Rui, ele e o Rio Branco. Isso só Deus que devemos. Agora, por outro lado, foi uma reação montada, porque foi um calor da luta. Muito bem, lógico, inclusive com defesa da igualdade, tudo isso. Mas, na Primeira Guerra Mundial, não. O Rui preparou o discurso. Preparou a posição brasileira, que ele achava que ia ser, que o Brasil devia ser a neutralidade e entrar na guerra. Isso não é pouca coisa, não. Eu acho que a primeira vez que o Brasil entra numa guerra internacional foi nessa guerra. E isso é importantíssimo, é completamente esquecido no Brasil. E o Rui Barbosa fez um discurso famoso em Buenos Aires, onde ele defende a posição brasileira, defendeu no sentido muito intuitivo, porque, na verdade, à época, ele, na Alemanha, era um padrão internacional de cultura, de civilização. Não havia nazismo na Alemanha. O nazismo só vai existir na Alemanha a partir dos anos 20. Entende? Então, a Alemanha era o maior parceiro comercial do Brasil, nós Estados Unidos. A Alemanha era o principal centro cultural do mundo. Então, a Alemanha foi chamada de Atenas contemporânea. Freud, Max Weber, Einstein, tudo escreveram em alemão.
A ciência moderna é alemã. Então, quer dizer, e como é que o Rui Barbosa critica a Alemanha? Aí ele deu muita sorte. Em política é muito importante você, como dizia o velho Maquiavel, jovem Maquiavel, disse, é fundamental na política você ter a virtude, mas também tem que ter a fortuna. É fundamental a sorte. O Rui podia ter errado. Ele podia ter errado. Porque, na verdade, a Alemanha, na época, tinha a Constituição mais moderna do mundo. A Constituição de Weimar. Só que tem um problema sério na Alemanha, que é uma democracia e uma via democrata. Mas o fato é o seguinte, o Rui Barbosa bateu o quê? Não na Alemanha. Ele bateu no Prussianismo. Ele bateu no Prussianismo. E acertou. Então, isso é política. Isso é política real. Quando você entra em política, há uma faixa muito grande de incerteza. Não é que você vai dar certo, vai dar certo. De jeito nenhum. Você entra e a sorte é fundamental em política. De um lado para o outro. Não basta a minha virtude. Isso está uma Maquiavel. Então, se você tiver a conclusão, é o seguinte, aonde realmente o Rui Barbosa, e todo mundo está aqui em detalhes, não fica muito longo, o Rui Barbosa fez isso praticamente sozinho, mudar a posição do Brasil, numa situação que o Brasil, até os grandes nomes da cultura brasileira, pode. Você viu o Capistrano, tinha o liberalismo, todos achavam que, tanto que o Barbosa enfrentou muito no Brasil, onde o famoso debate entre Afrófilos e Germanófilos. O Rui Barbosa foi sozinho. Nos Estados Unidos houve uma mudança de posição. Também mudou de posição. O presidente Woodrow Wilson foi eleito com um jogo de no war. Nos Estados Unidos mudou a posição. Para Paul War. Como é que foi isso? Não é brincadeira. Mudou a posição. Professor, os bancos americanos precisa. Os bancos americanos emprestaram muito para a Inglaterra e para a França, então tem interesse em receber. Mas também o Woodrow Wilson, naquela época, para mudar a posição do governo americano, ele contratou, esse é um caso que é estudado muito em publicidade, em opinião pública, uma das primeiras empresas de publicidade no mundo, para mudar a posição dele. E fez toda uma campanha nos Estados Unidos, e essa empresa de publicidade, isso é estudado em publicidade, tinha dois sócios, um chamava Walter Lippmann, os maiores ideólogos americanos, e o outro era o sobrinho do Freud. O sobrinho do Freud que pegou o cerebro do tio e aplicou lá. Então, quer dizer, os Estados Unidos utilizou toda uma técnica, toda uma verba para mudar a posição. E aqui no Brasil foi o Rui Barbosa sozinho. Então, eu acho que essa posição do Rui é uma vitória política no sentido mais profundo, porque tanto, com todo o respeito, eu particularmente tenho a maior admiração para a ideia do socialismo liberal, do trabalhismo, o professor Wagner, para definir a ideia do civilismo, mas foram projetos, a realização não. E aqui eu lembro um poeta, podia lembrar Maquiavel, mas eu lembro um poeta brasileiro, o Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: as coisas finas, mais que as limpas, estas ficarão. As coisas limpas, mas as coisas finas. Então o Rui Barbosa fez uma coisa fina, que foi a definição da Primeira Guerra Mundial. Essa é a minha opinião. Obrigado. Só uma coisa, com licença. Nós precisamos chegar ao fim, a palavra do professor Paulo Roberto de Almeida, depois do professor Pauletti, e o encerramento do presidente Paulo Castelo Branco, seguido de um coquetel oferecido, aliás, parece que é um delicioso coquetel oferecido pelo professor Cardim, a Dona Rosa, né? Foi oferecido pela Dona Rosa Cardim para todos os nossos convidados. São 9 horas e eu já lembro desde já que o Instituto precisa encerrar suas portas 10 horas em ponto. Então, professor Paulo Roberto de Almeida, seguido do professor Pauletti, encerramento do presidente Paulo Castelo Branco. Obrigado. O professor Cardim, eu não quis me estender muito na minha apresentação, claro que eu teria muita coisa a falar sobre o ciclo política externa, que é o nosso tema comum, mas a tua pergunta foi qual o principal feito
do Rui na política, entende? Seria a política doméstica, nacional, interna brasileira. Mas eu concordo em toda a amplidão do conceito de que esse discurso dele em 1916, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, quando ele foi o embaixador, o plenipotenciário brasileiro nas comemorações do primeiro centenário da independência argentina, é o eixo central de uma posição que tem importância absoluta até hoje e mais ainda hoje. Ele voltou recebido triunfalmente. E no Cais do Porto, no Rio de Janeiro, estava lá um jovem estudante de Direito, no Rio de Janeiro, que se chamava Oswaldo Aranha. Foi recebido triunfalmente no Cais do Porto e ficou com aquele discurso e aquelas posições, né, sobre a Grande Guerra, sobre a violação da neutralidade belga pelo Império Alemão na cabeça. E qual é a importância para hoje isso? Primeiro, na Segunda Guerra. Quando houve o ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 41, Oswaldo Aranha era o chanceler do Estado Novo. Aliás, ele antes era nosso embaixador em Washington, mas se demitiu no golpe do Estado Novo em novembro de 37, mas em março de 38 ele assumiu a chancelaria e foi absolutamente decisivo para colocar o Brasil do lado certo quando o Estado Novo estava cheio de pró-fascista, pró-nazista alemão, impediu o caminho que tomou a Argentina, que ficou reconhecendo a Alemanha nazista até abril de 45, que não participou da conferência de Chapultepec em janeiro de 45. Ele foi absolutamente decisivo para vencer os nazistas do Estado Novo, colocar o Brasil. Mas o que? Quando houve o ataque de Pearl Harbor, ele falou pro Vargas que o Brasil não poderia continuar neutro. Primeiro, ele continuou neutro até 42, claro, mas ele tomou uma postura de solidariedade ativa com os Estados Unidos, relembrando o discurso do Rui Barbosa em 16, que dizia simplesmente o seguinte: entre o crime e a justiça não se pode ser neutro. Essa posição vale hoje para a diplomacia brasileira. O crime a gente sabe qual é, a invasão da Ucrânia. Não se pode ser neutro frente a esse crime contra a Carta da ONU, com os princípios mais elementares do direito internacional, contra as tradições da nossa diplomacia. Muito obrigado. É muito importante a expressão usada pelo Jardim, lembrando o golpe, que o Rui usou a expressão democracia social. Hoje, democracia social, socialismo liberal, socialismo, são todas as palavras especificadas. Eu queria sugerir ao presidente Paulo Castelo Branco, quem sabe fizesse uma outra mesa redonda sobre o problema da soberania. Porque a soberania é uma atributo do Estado nacional. O Estado está em crise e a soberania também está em crise, né? O conceito de soberania foi exatamente um atributo do Estado, elaborado por Jean Baudin, no livro importante dos 7 livros sobre a República. Eu começo a errar os títulos, porque eu tenho pedido muito tempo, mas acho que é isso, é Jean Baudin. O poder incontrastável de fixar as conveniências. E esse é um problema não apenas político, é jurídico também. Nós vamos encerrar a nossa mesa redonda e a colaboração do professor Pauletti para o próximo debate será mandado e nós tornaremos a fazer isso. Faremos sempre os debates e a promoção do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal como uma instituição interessada no Distrito Federal, em Brasília e no Brasil. Muito obrigado a todos. Presidente Paulo Castelo Branco, nosso querido de comunicação Carlos Brandão, pediu para avisar a todos que houve uma transmissão ao vivo e que tinha bastante audiência.
a caminho para a companhia. Esse antecipamento. E não considera que